No México, pastores reorientam o ministério para melhor cumprir a missão. A boa notícia da salvação toca os corações de 800 pessoas na Índia. Uma conferência da ADRA Romênia e Moldávia une recursos para apoiar a Turquia. Além disso, o Ministério da Saúde do Peru responde ao pedido de um trabalhador adventista do sétimo dia para não trabalhar aos sábados. Vamos revisar essas histórias e outras notícias enquanto continuamos com nossa série retrospectiva aqui na NN. Pastores de toda a região sudeste do México da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reuniram durante um retiro ministerial no acampamento El Trébol, em Tecax. O evento de 4 dias fez parte de sessões de diálogo onde 196 pastores de distritos locais compartilharam as suas experiências, estudaram a Bíblia e focaram em cumprir a missão de compartilhar o Evangelho de forma mais eficaz em suas congregações. Redefinir meu ministério. Redefinir meu ministério é reafirmar o que o Senhor tem me dado até hoje, um chamado maravilhoso para aprender a amar o corpo de Cristo, que é sua igreja. Aprender a ser paciente com cada membro e ajudar com que se sintam incluídos no cumprimento da missão com a esperança da volta de Cristo. Redirecionar meu ministério é aprender a amar a Igreja de Cristo. Amar a Igreja de Cristo. Para mim, redefinir meu ministério é voltar a me concentrar no que é mais importante, minha vida espiritual, e também para dar a devida importância a todas as atividades da igreja. Esse evento foi uma bênção para mim e acho que redefinir meu ministério é voltar para a área de campo e prestar serviço ao Senhor. Que Deus permita que cada um de nós também assuma um compromisso com Ele para servi-lo com paixão e levar almas a Jesus Cristo. Para levar almas a Cristo Jesus. Para redefinir o conceito de pastor. Hoje, acho que aprendi que deveria estar fazendo discípulos o dia todo, o tempo todo. Não pensar apenas em um alvo, em mais uma pessoa que pode ser batizada, mas fazer discípulos, que foi a ordem que Jesus nos deu. Essa experiência me levou a redefinir o ministério pastoral e me fez ser capaz de reconhecer a necessidade urgente de um crescimento espiritual mais profundo como pastor neste tempo do fim. E da presença do Espírito Santo neste tempo final. Este programa nos ajudou a redefinir nosso ministério. Acho que esse evento me fez lembrar que Deus me chamou por amor. E esse é o amor que devo sentir primeiro por Ele e por seu rebanho. Esse evento foi muito bom para mim e acho que aprendi muitas coisas. Uma delas é cuidar da minha saúde e da minha família. Essa é a primeira coisa que farei a partir de agora. Durante esses dias, por meio das opiniões que emitimos e que também escutamos, concluí que tudo está me ajudando muito no meu ministério, porque me permitiu ver de uma maneira diferente o que significa ser pastor, e acredito que isso tenha um grande impacto em minha vida. Hoje, mais do que nunca, estou convencido de que fui chamado por Deus para cumprir meu chamado, uma missão de forma holística para a glória de seu nome.
Estamos tendo várias sessões em que obtivemos ferramentas que esperamos que possam ser usadas para servir melhor a nossa igreja. É claro que ainda esperamos ter uma compreensão ainda maior de nosso ministério. Chhattisgarh, um estado no centro da Índia, tem uma maioria hindu com mais de 93% da população praticando o hinduísmo e quase 2% sendo cristãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia havia planejado realizar reuniões evangelísticas na região em abril, mas elas foram canceladas devido a um conflito entre extremistas e o governo. No entanto, quando a paz foi restaurada, as reuniões foram reagendadas. Em junho, quase 1.000 pessoas se reuniram para ouvir a palavra de Deus todas as noites. Em junho também marcou a inauguração especial de uma igreja recém-construída. Embora as reuniões não pudessem ser transmitidas ao vivo, devido a limitações de internet, os membros da igreja usaram a sua internet móvel para compartilhar o evento ao vivo. O Ministério da Saúde do Peru responde ao pedido de um trabalhador adventista para não trabalhar aos sábados. Ouça a história de fé de Sandra Pardo. Esta é a história de Sandra Pardo Tenório, psicóloga e adventista do sétimo dia. Durante sua fase universitária em uma instituição não adventista e empregos no estado peruano, sua fé foi testada, mas Deus sempre esteve com ela. Como agradecimento a Deus, Sandra participou do projeto voluntário, Um Ano em Missão, no Brasil em 2018 e em 2019 se candidatou a um emprego no Ministério da Saúde do Peru, onde foi aceita. No entanto, a entrevista de contratação era no sábado. Mas eu não sabia que era no sábado. Naquela noite de sábado, dei uma olhada na chamada para inscrições e eles disseram que havia pessoas que já tinham sido entrevistadas no sábado pela manhã e meu nome foi chamado. Eu nunca fiz a entrevista. Na segunda-feira daquela semana, eles enviaram uma declaração dizendo que as entrevistas estavam sendo retomadas. Eu estava em Trujillo e tive que viajar porque as entrevistas foram presenciais e realizadas em Lima. Em seguida, ela começou a trabalhar no projeto em 2020 e por causa da pandemia, ela teve que escolher 3 dias para ir ao centro de saúde. Então, sua colega de trabalho escolheu terça-feira, quinta-feira e sábado. Comecei o trabalho dessa forma e por quase 2 anos trabalhamos no mesmo horário. No entanto, no ano passado, 2022, por volta de agosto, minha colega começou a pedir mudanças. E pensando objetivamente, ela estava certa. Era justo que ela pudesse ter o horário de sábado alterado. Sandra sentiu uma pressão e não sabia como lidar com ela. Ele então falou com seu chefe, que a respondeu. E em palavras simples, o que ele me disse foi que não importa a minha religião, o mais importante é que ninguém deixe de vir no sábado ou em qualquer outro dia. Porém, o nosso chefe foi transferido e a pessoa que o substituiu tinha ideias muito diferentes. Quando falei com ele sobre o sábado contextualmente, ele me disse que eu precisaria apresentar um documento contendo a justificativa pela qual eu não poderia vir aos sábados. Sandra então apresentou o documento e ela tinha certeza de que obteria uma resposta positiva, pois o direito à liberdade religiosa existe no Peru. Mas na verdade a resposta foi não. Era um emprego que eu havia conseguido há quase 2 anos. Era um emprego estável. Estava em um regime quase indeterminado. Sandra se apegou ao testemunho de professores adventistas que puderam transferir suas provas do sábado para o domingo. Apesar de sua fé, seu pedido foi rejeitado. Então, ela se comunicou via Messenger com o magistrado Edgardo Muguerza, diretor de Liberdade Religiosa e Assuntos Religiosos do Peru, e ele respondeu que iria fazer todo o possível para que o departamento jurídico da igreja pudesse ajudá-la imediatamente. A União elaborou todo o documento.
Tudo o que fiz foi enviar meus dados e outras informações pedidas. Inclusive, anexei a carta que já havia sido recusada no centro de saúde. Numa terça-feira, dei entrada na documentação junto à direção. Ao longo de um mês, o documento passou por 18 escritórios. Sandra acompanhou esse processo no sistema, onde verificava status do pedido. Eu consultava o sistema frequentemente, até que um dia minha mãe me chamou e disse: "Você foi aceita, filha. Você foi aceita." A carta de resposta detalhava que o departamento jurídico aceitava a tese da liberdade de religião, para que a funcionária realize seu trabalho sem forçá-la a agir contra suas convicções religiosas. A primeira vez que apresentei o documento, esperava uma resposta positiva, mas Deus me deu uma resposta negativa. E na segunda vez eu disse a Deus: "Não há mais nada que eu possa fazer, mas que seja feito a sua vontade." E essa era a vontade de Deus. Assim como Sandra, muitos adventistas foram fiéis em suas provas e em março de 2023, o congressista peruano Juan Bartolomé Burgos Oliveros apresentou um projeto de lei que estabelece o sábado como um dia não útil compensável para o benefício de trabalhadores públicos e privados que professam uma religião que prevê esse dia como um dia de descanso. Muitos irmãos e irmãs que tiveram de desistir de seus empregos porque eram muito fiéis e escolheram guardar o sábado. Dessa forma, o congressista busca salvaguardar o artigo número 2 da Constituição Política do Peru, que estabelece que toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e religião. Uma cerimônia de batismo foi realizada em Pokrovsk, Oblast de Donetsk, Ucrânia. Representantes das comunidades adventistas e pastores vieram de cidades vizinhas, incluindo Drobopilia, Druzivka e Rimsk, para testemunhar a decisão de 16 pessoas de serem batizadas. Cada pessoa batizada recebeu sua própria Bíblia. Apesar das dificuldades associadas ao conflito em andamento na região, as comunidades adventistas têm realizado eventos evangelísticos que oferecem apoio psicológico e espiritual aos visitantes. Em fevereiro, um poderoso terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e Síria. O desastre afetou cerca de 18 milhões de pessoas. Muitos foram deslocados de suas casas, com mais de 10 milhões de pessoas necessitando de assistência imediata. Em resposta à crise, uma equipe da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Moldávia, em colaboração com a ADRA Romênia, viajou para Hatay, Turquia. A comunidade adventista na Moldávia doou mais de $13 mil para apoiar os sobreviventes. Eles também arrecadaram mais de $10 mil para auxiliar no trabalho de assistência aos refugiados. Vamos ver o vídeo que mostra a missão e a assistência oferecida pela equipe adventista em Hatay. Atualmente estamos na cidade de Antioquia, aquela mesma onde, segundo o Novo Testamento, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. O desastre aqui é pior do que depois de uma guerra. Não há prédio ou casa que não tenha sido afetado pelo terremoto. As pessoas estão chocadas. Muitos refugiados ainda mostram hospitalidade. Quando passamos para visitá-los em suas tendas, eles nos ofereceram chá e refeições simples. Embora suas famílias tenham sido afetadas pela perda de entes queridos e suas fortunas tenham sido demolidas inesperadamente, eles estão tentando sobreviver, permanecendo juntos como família e mantendo sua fé em Deus. Aqui estamos tentando ajudá-los, enquanto o pastor local está fazendo um trabalho maravilhoso, porém desafiador entre o povo de cultura islâmica, onde quase não se tem crentes adventistas do sétimo dia. Ele está tentando fazer o melhor para ajudar a todos que pode, tentando manter contato com eles e compartilhar as boas novas da fé cristã até volta de nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos na Turquia há aproximadamente 2 dias. Chegamos a Hatay ontem à noite. Já pudemos ver que os distritos em todas as direções foram destruídos.
Tudo o que ainda está de pé nem pode ser chamado de edifícios, mas sim de ruínas. Cada tijolo, cada parede nas proximidades foram comprometidos. Não há mais segurança em morar nesses prédios, e o que as autoridades farão a seguir é derrubar onde quer que ainda esteja de pé. De manhã cedo entregamos alguns itens para as pessoas que perderam suas casas e encontramos famílias aflitas, quebradas pela dor, em luto pelos perdidos, filhos deixados sem os pais e vice-versa. Que Deus nos dê uma mente saudável para entendermos que tais acontecimentos têm uma mensagem especial para nós. Que Deus abençoe vocês que prestaram ajuda aos necessitados. Que Deus abençoe aqueles que serão chamados pelo Espírito Santo para se envolver nesta missão em um futuro próximo. Deus os abençoe. Após uma pausa devido às restrições da Covid, o Departamento de Comunicação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reuniu novamente para o GAIN. O GAIN Américas foi o primeiro dos 4 eventos continentais do GAIN realizados em 2023. A conferência ocorreu em junho na sede da Igreja Adventista na região norte-americana em Columbia, Maryland, Estados Unidos. Estamos aqui na sede da divisão norte-americana, onde por 4 dias líderes das 3 Américas estiveram junto compartilhando informações e novas ideias sobre como melhorar o processo da propagação do Evangelho. Participaram da principal reunião adventista de comunicação e tecnologia a serviço do Evangelho mais de 100 profissionais da América do Norte, América do Sul e América Central. Participantes da Ásia e outras regiões do mundo também marcaram presença. O evento capacitou os comunicadores para missão e evangelismo por meio de treinamentos significativos, painéis e sessões temáticas. O GAIN Américas contou com mais de 15 palestrantes que apresentaram tópicos como produção de conteúdo, videografia e fotografia, notícias, podcasting, jogos, tecnologia, inovação e inteligência artificial. Também foi possível assistir relatórios de todo o mundo que mostraram como várias regiões da Igreja Adventista estão usando a mídia e meios digitais para compartilhar o Evangelho. De acordo com os líderes de comunicação da Igreja Adventista Mundial, o GAIN também busca aumentar o nível de comunicação entre adventistas em todo o mundo. O GAIN realizou um culto especial de comunhão e adoração. Durante o sermão, o pastor Billy Biad, vice-presidente da Igreja Adventista, declarou o valor da comunicação para a missão. Ele lembrou do lema do aniversário 160 da denominação, escolhidos para a missão, e declarou, entre aspas, fomos chamados para usar a tecnologia que Deus nos deu para testemunhar ao mundo, fecha aspas. Os líderes mundiais e regionais de comunicação dirigiram uma santa ceia, onde os participantes retribuíram talentos, esforços e visão à missão e ao discipulado. O GAIN Américas foi a primeira edição geral presencial do evento desde o início da pandemia. Por quase 2 décadas, as conferências GAIN treinaram comunicadores com ferramentas, estratégias e ideias para um ministério eficaz nas comunidades digitais. Por quase 2 décadas, as conferências GAIN têm equipado comunicadores com ferramentas, estratégias e ideias para um ministério eficaz dentro das comunidades digitais. Desde a sua criação em 2004, o GAIN evoluiu para uma plataforma global de networking, treinamento e colaboração. Representantes de 22 países africanos reuniram-se na Universidade Babcock, na Nigéria, para a Conferência de Fé e Ciência. O evento de 10 dias teve como foco como a fé e a ciência podem enriquecer a nossa compreensão do mundo. Como parte dos esforços para equipar a Igreja com o conhecimento necessário no campo da fé e da ciência, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a divisão da África Centro-Oeste, convocou uma conferência de fé de 10 dias, a Conferência de Ciências e Educação realizada no campus da Babcock University, na Nigéria. The conference brought together
A conferência reuniu especialistas nos campos da fé e da ciência, ciências da terra, biologia, geologia e teologia para esclarecer os mais de 1.600 participantes de todas as 22 regiões dos países da divisão da África Centro-Oeste. A diretora de educação da Conferência Geral, doutora Lisa Batesley Harding, o Dr. Juvenal Balisso e o Dr. Ronnie Narlen, do Geoscience Research Institute, explicaram o motivo pelo qual a conferência foi convocada neste momento. Essa conferência tem um nível muito alto. Temos o mais alto nível de especialistas aqui, incluindo representantes do Geoscience Research Institute. Uma das diferenças dessa conferência é que também temos apresentações locais em que estamos entendendo o que é a geologia, por exemplo, fazendo referência à geologia da região. É um momento maravilhoso para nós estarmos em Babcock neste momento, para esta conferência científica, que há muito era aguardada. Começamos a planejar isso em 2018, mas por causa da Covid, nunca conseguimos. Estamos aqui para estudar, particularmente, a harmonia entre ciência e fé, pois isso está se tornando gradualmente uma grande questão, não apenas na região da África Central Ocidental, mas em todo o mundo. Portanto, queremos ter certeza de que as pessoas poderão crescer tanto na ciência quanto na fé para ter sucesso neste mundo e no mundo vindouro. Durante as conferências, enfrentamos alguns desafios relacionados à complexidade do assunto que está sendo tratado. Não é simples. Requer algum conhecimento básico das ciências. Portanto, para alguns dos participantes, pode ter havido um limite que foi complexo de superar. Mas também descobri que muitos dos participantes estavam muito engajados e compreenderam os pontos principais e mais importantes da apresentação. No Colégio Secundário Adventista de Yaoundé, em Camarões, uma história notável se desenrola enquanto Kanhu, um estudante com uma grave condição cardíaca, encontra cura através da fé e da oração guiadas pelo capelão Yetna. Uma jovem veio estudar matemática, ciências e história, mas nunca sonhou que aprenderia algo que salvaria sua vida. Acho que a educação adventista é um grande campo missionário na África. Há mais alunos não adventistas do que adventistas, mesmo nesta escola. Apenas 5% dos alunos desta escola adventista são adventistas. Isso oferece uma grande oportunidade de missão para compartilhar o amor de Jesus na capital de Camarões, Yaoundé. Você não pode ficar parado. Muitas pessoas entram no escritório falando sobre seus problemas e você tem que dar atenção e orar com elas. Um dia, Kanhu entrou no escritório do capelão Yetna em busca de ajuda. Ela tinha um problema no coração e estava com muita dor. Depois de muitas consultas médicas, decidiu-se que ela precisava de cirurgia. Foi então que o capelão Yetna lhe ensinou sobre a oração. Eu disse a ela que orar é um diálogo com Deus, seu Pai Celestial. Eu disse que se ela acredita em Deus, poderia confiar nele, porque nada é impossível para Deus. E até a desafiei a começar a orar todas as manhãs e noites por aquele problema específico. Depois do capelão Yetna e Kanhu passarem semanas orando, os médicos ficaram surpresos com o que viram. Eu estava orando muito. Então, na quinta consulta, o médico ficou surpreso com o que viu. Ele disse: "Não estou mais vendo a doença." O médico ligou para os pais dela, perguntando o que tinham dado para ela. E eles disseram ao médico: "Nada." O problema do coração havia desaparecido e o único remédio dado tinha sido a oração. Agora ele me ajuda a aprender que Deus é a primeira coisa que devemos pensar na vida. Por isso, comecei a orar com ele todos os dias. A Igreja Adventista em Camarões está concentrada na parte sul do país. Os líderes da igreja também querem impactar vidas como a de Kanhu, na região norte.
Atualmente não há escolas adventistas naquela área, tornando-a uma enorme oportunidade missionária. É muito importante construir uma escola na região norte do país, onde há muitos não adventistas e até muitos não cristãos. É muito importante para a missão, porque, como vocês sabem, temos que alcançar as regiões que talvez ainda não ouviram falar de Cristo. Já existe um terreno para o novo prédio da escola e um projeto de como ficará tudo depois de pronto. A sua oferta missionária irá ajudar a igreja em Camarões a construir sua primeira escola na região norte do país. Por favor, ore por este projeto, que proporcionará uma oportunidade única de divulgar o Evangelho a povos não alcançados. E obrigado por seu apoio à oferta missionária. Muito obrigado por assistir a NN. Antes de nos despedir, vamos deixar com você uma boa notícia do livro de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Embora as montanhas se abalem e as colinas sejam removidas, ainda assim o meu amor infalível por você não será abalado, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Lembre-se, você sempre pode visitar adventist.news para notícias e vídeos diários. Até a próxima, que Deus abençoe e um abraço.